que nos acompanham aí na nossa live do Instagram, no YouTube, em todas as plataformas. Uma satisfação imensa participar mais uma vez aqui do quadro Check-up no rádio. Pois é, e essa semana pra gente comentar aqui, vamos iniciar comentando um assunto bem interessante. O IBGE divulgou mais um censo, né, esses dias, e apontou algumas informações sobre o envelhecimento da população, sobretudo, inclusive aqui no Rio Grande do Norte. O IBGE lançou vários números aqui no Seridó, por exemplo, apresentou números, por exemplo, de Jardim do Seridó, de outras cidades aqui da região, Caicó também. O doutor Belísio, o que é que significa esses números apresentados do IBGE com relação à população idosa? O que o IBGE mostrou, Geraldo, ouvintes, é um fenômeno que vem acontecendo e de maneira muito acelerada, que é o fenômeno do envelhecimento, né? A população está cada vez mais velha, mais envelhecida, assim vamos dizer. O número de crianças diminui e o número de pessoas acima de 60 anos aumenta. Isso por alguns motivos. Basicamente porque está nascendo menos crianças, se tem menos pessoas na base da pirâmide e as pessoas estão com expectativa de vida maior. O Brasil, por exemplo, está com 77 anos, a expectativa média de vida do brasileiro. A tendência é que essa quantidade de pessoas idosas, elas tendam a aumentar a sua parcela na população em geral. No último censo, em 2010, era cerca de 5% da população, 5, alguma coisa. A gente foi para 10,9%, 11% da população, de cada 10 idosos, 10 pessoas, uma é idosa. Isso é muito rápido, dobrou, né? Em 10 anos dobrou. A expectativa é que em 2030, 2050, isso seja um número muito maior ainda. Então esse fenômeno do envelhecimento é um fenômeno que aconteceu em países desenvolvidos mais lentamente, mas eles já estão envelhecidos. Japão, França, Estados Unidos, Europa, ele já tem uma pirâmide demográfica, ele já tem uma quantidade de pessoas idosas maior do que os países em desenvolvimento, e nos países em desenvolvimento esse fenômeno acontece e de maneira muito acelerada. Então hoje a gente vê muito mais pessoas com 80, eu sempre digo isso, você encontra pessoas com 70, 80, 90, 100 anos em qualquer esquina, né? Tem muita gente idosa hoje em dia. Então, você me perguntou o que é que isso significa, o que é que isso... inicialmente o motivo, fecundidade e expectativa de vida. Fecundidade, a taxa de natalidade, as pessoas estão optando por menos filhos, a questão da dificuldade de criar, por uma época a gente passou por programas de controle de natalidade, com a pílula anticoncepcional, e assim por diante. E as pessoas estão inseridas num momento onde a medicina tem recursos para mantê-las vivas por mais tempo. Quantas pessoas antigamente sobreviviam a um infarto, né? Hoje você conhece várias pessoas. Eu já tive um infarto, eu já infartei 2 vezes, já infartei 3 vezes. Eu sou uma pessoa que eu já fiz ponte safena, já fiz isso, já fiz aquilo, eu já tive um AVC. Então, os recursos médicos, a ciência médica, ela evoluiu. Ela consegue manter as pessoas vivas por mais tempo. Campanhas de prevenção, de controle, de fatores de risco que atuam nas principais causas de morte, elas foram feitas, estão sendo feitas, e isso tem o seu resultado, que é as pessoas viverem mais, terem uma quantidade maior, existir uma quantidade maior de pessoas idosas. Impactos, o que é que isso pode trazer para a população? Esse censo ele serve, na verdade, para que os governos eles tenham uma ideia de como é que está a população e poder traçar políticas públicas. As políticas públicas que antes se voltavam muito mais para a questão de mortalidade infantil, né? A questão de saúde da criança, de desnutrição, ela vai ter que ser um pouquinho deslocada para pensar nessa população que está aumentando
bastante, dobrando por década praticamente. É uma população que tem características diferentes, ela tem necessidades diferentes, ela precisa de acessibilidade, os idosos precisam de uma política pública que voltada para a acessibilidade, precisa-se de políticas públicas que cuidem de locais apropriados para que essas pessoas possam conviver e ocupar o seu tempo, precisa de políticas públicas para que recoloquem elas no mercado de trabalho, políticas públicas voltadas à saúde, é a população que mais consome medicamentos, que mais interna, que mais frequenta os serviços de saúde, é a parcela da população que tem mais doenças crônicas, então políticas públicas voltadas ao público idoso é uma necessidade urgente. A gente não vê praticamente se falar nisso, né? Quando a gente diz geriatra, muita gente até pergunta, mas geriatra é o quê? Às vezes a gente faz o quê, né? Faz o quê, né? Então, essa cultura de que o envelhecimento está muito distante, tem que ser revista pelos órgãos que conduzem, né, as políticas públicas do nosso país. Porque tem esse impacto na mudança na sociedade de que a gente vai ter, até dentro da própria família, os filhos têm que se preparar porque eles vão ter pais vivos por muito tempo. Então, os filhos têm que se preparar, talvez, para trazer construir um cômodo dentro da sua casa, ou ir morar dentro da casa do pai, ou planejar algum movimento acerca de cuidador para o pai dele, cuidadora para a avó. Hoje, muitos netos também tem que estar preparados para que aquele idoso vai viver muito tempo, e antigamente você seguia sua vida, porque as pessoas morriam com 60 anos, 60 e poucos anos, e hoje tem essa interferência dentro da própria família, a intergeracionalidade, né? Tem que se rearranjar a família para poder lidar com esse fenômeno de muitos idosos dentro da própria família. Então não é só um movimento público, né? É um movimento também da sociedade individual. Individual, eu comecei pela família, mas até do próprio indivíduo. O indivíduo, ele que faz a sua poupança, paga a sua previdência, ele que organiza-se para viver até tal época, ele vai ter que pensar que ele não vai mais morrer com 60 e poucos anos. Ele vai viver 80, 90, 100 anos. Então, o que é que eu vou fazer com mais 30 anos da minha vida? Eu vivi 60. Eu vou ganhar mais 30. O que é que eu vou fazer nesse período? Então, ele tem que repensar o que é que eu vou fazer. Então, é uma mudança individual. A gente achar que não vou cuidar da minha saúde. O que você poupa hoje, lá na frente você vai ser cobrado. É como um investimento. Se você investiu mal quando você tinha 50 anos, que é quando a gente realmente passa a ter sintomas mais sutis, de que você não consegue mais subir uma escada de 2 em 2 degraus, você sobe de 1 em 1. Rapaz, antes eu subia de 2 em 2, antes eu fazia isso com mais rapidez, minha mente está mais lenta. Isso é sinal que o processo de envelhecimento está. Então, a partir de 50 anos, você tem que ser responsável pela sua saúde também. Não é como uma criança que quem é responsável é o pai, um adulto jovem. Muitas vezes as doenças vêm e por si só elas ficam boas rapidamente, o organismo muito bem. Então você tem que começar a criar capital de saúde. Eu sempre digo isso, eu comparo sempre com a Previdência. Vou acumular capital de saúde para que quando eu tiver com 80, 90 eu possa explorar. Se eu tiver um infarto, como eu falei, eu possa sobreviver do infarto porque eu tenho uma boa saúde. Se eu tiver uma outra doença, que eu possa sobreviver. Então, a gente tem também esse impacto individual, das pessoas precisarem se cuidarem mais, de começarem a fazer aquele segredo, aquela fórmula de viver, que não adianta também viver muito, viver sem saúde. A ideia é ter uma expectativa de vida saudável, viver muito e com saúde. A ideia essa década de 2021 a 2030, a Organização Mundial de Saúde classificou como a década do envelhecimento saudável, né? Que é passar a ideia de que os próximos idosos
70, 80, eles sejam menos dependentes. A gente cuidar agora para que lá na frente a gente tenha uma carga de dependência menor. Então, não é só política pública, em termos de saúde, em termos de traçar planos, não é só a saúde individual, que os indivíduos por si só, não é só dentro da família, tem impactos econômicos também. A própria Previdência, esse tema provavelmente vai ser, vai voltar à temática, porque a população economicamente ativa diminui e os idosos, que é quem usam o sistema previdenciário, aumenta. Então a população que mantém está diminuindo. Então esse impacto na Previdência, impacto econômico, precisa ser revisto. Impacto econômico também nessa questão de quantidade de medicamentos, serviços que disponham de alas geriátricas, assim vamos dizer, instituições de longa permanência, centros-dias para colocar esses idosos para se socializar. Então tem impactos econômicos, impactos sociais, impactos na saúde, tem impactos que a gente precisa pensar de uma maneira um pouco diferente. Recolocar esse idoso no mercado de trabalho, será que propor novas ideias para que ele possa ocupar esse tempo, de forma que o envelhecimento ele traz consigo o fenômeno do envelhecimento, que é um fenômeno, eu comparo o fenômeno do envelhecimento ao fenômeno da tecnologia. A tecnologia ela traz coisas e assim, muda de uma hora para outra. Então daqui a alguns anos a gente vai lidar com pessoas muito mais idosas, um mundo um pouco diferente. É um tema bem interessante de se discutir. A gente está falando aqui de um âmbito geral, nacional até, mas se a gente localizar aqui, o raciocínio é o mesmo. No caso do Seridó, por exemplo, ou do Estado, aqui em Caicó, nós temos a geriatria que também tem colaborado bastante com esses números. Jardim de Seridó, por exemplo. Na verdade, Geraldo, esse fenômeno ele é um fenômeno mundial, que está nacional, mas o Nordeste ele está dentro do que se espera. O que me surpreendeu esses dias me surpreendeu de certa maneira, nem tanto, mas que o Seridó, das 5 cidades mais com índice de envelhecimento mais acentuado, 4 são aqui da região do Seridó. E me trouxe uma reflexão. Por quê? Será que é a genética aqui? Mas são cidades assim, distintas. Se você for ver, Jardim de Seridó é um pouco distinto de Timbaúba, que é um pouco distinto de São João, que são cidades envelhecidas, de Poeira. São João e Poeira já são mais assim. Então, será que seria a genética? Sim, pode ser. Pode ter um pouco do nosso sangue nesse aspecto. Mas, muito mais do que isso, eu acredito que a gente tem um curso de medicina aqui que tem na sua grade a disciplina de geriatria, a disciplina de gerontologia, a disciplina de envelhecimento e saúde. Então, as outras universidades também têm na sua graduação, enfermagem, odonto, temas voltados ao envelhecimento. Isso forma profissionais que vão falar sobre envelhecimento, sobre como envelhecer bem. Então, a educação em saúde tem uma parcela disso. Fomenta, por exemplo, programas como esse aqui, da gente orientar as pessoas como envelhecer com saúde. A gente tem, esses dias eu postei uma foto da primeira logo, já tem quase 15 anos que a gente está no rádio, falando toda semana, em 2 rádios, falando sobre temas voltados ao envelhecimento. E que é uma conscientização a longo prazo. Isso, educação e saúde, e as pessoas vão aos pouquinhos incorporando. Tem também, logicamente, aquilo que acontece nos outros lugares. Os serviços de saúde melhoraram, a própria população começa a se preocupar também, que eles sabem que precisa fazer atividade, de tanto bater atividade física, precisa se alimentar bem, dormir bem, controlar o estresse. Começa também a tomar uma atitude, mas a gente se sente, sim, parte desse universo, dentro da universidade, com projetos de extensão, Semana do Alzheimer. A gente foi para a feira
demonstrar que era possível prevenir a doença de Alzheimer. A gente tem projetos de pesquisa, a gente leva para congresso, publicações nossas aqui. A gente tem uma liga acadêmica, tem um ambulatório de geriatria, um ambulatório de demências. A gente tem residentes de clínica médica que saem com uma bagagem de geriatria e gerontologia bem importante. E temos profissional aqui na região com profissionais geriatras. A gente sabe que a quantidade de geriatras no Brasil é pouca. E o nosso Siridó tem assim, a felicidade de ter geriatras. Tem eu e tem outros profissionais aqui na região que tratam coisas que outras regiões, por exemplo, a região oeste, que é até maior do que Caicó, tem um ou dois geriatras, né? O resto é tudo na capital. Então tem essa questão de profissionais aptos a tratar com envelhecimento, tem a população, tem a melhoria dos serviços de saúde, tem a cultura que vem de que as pessoas vêm de cima para baixo, de que as pessoas estão vivendo mais, mas fiquei muito feliz, tenho muitos pacientes lá em Jardim do Siridó, parabenizar lá a turma, não é só Jardim do Siridó, mas Timbaúba, São João e Ipueira ficaram entre as 5. Eu estive olhando assim por fora também outras cidades que estão também com um índice de envelhecimento muito bom dentro daquilo que se espera. Cruzeta, São José do Siridó também tem um índice de envelhecimento bem aceitável, Parelhas. Então são cidades que a gente assim tem um marco de qualidade de vida, tem uma população mais envelhecida, sinal que essa população sobreviveu, sinal que essa população está bem assistida, pelo menos nesse parâmetro de envelhecimento. Tem até uma pergunta aqui do nosso ouvinte, tem aqui, uma pergunta que também era a minha pergunta, do Belísio, antes da gente entrar aqui no ar, se era positivo, se a gente pode falar que é positivo, ou se tem pontos negativos também, mas é positivo dizer que a população não está envelhecendo. E aí eu acrescento a pergunta aqui do ouvinte, tem como destacar assim de forma clara os pontos positivos e os pontos negativos do envelhecimento? É um sinal positivo, sim. A população, quando ela está envelhecendo, é sinal que essa população está sendo bem assistida, porque a gente fica imaginando, não, então quer dizer que vai desaparecer os jovens? Não, vai continuar sempre nascendo pessoas, vai continuar sempre. A gente tem que se adaptar para a questão de cuidar bem dessa população, para que ela não traga problemas à sociedade. Tem que aproveitar melhor. Eu digo porque no Oriente, no Japão, por exemplo, o idoso é muito bem aproveitado. A experiência que ele tem, ninguém tem. Então, ele é reaproveitado como consultor, para consultar não só a família, mas se ele é de uma determinada profissão, ele vira um consultor naquela área, ele é reaproveitado como mão de obra em determinadas áreas que requer muita experiência. Então tem o lado positivo, são pessoas que já viveram bastante e podem orientar aquilo que nunca mudou na vida, que tem coisas que são passageiras, mas tem coisas que nunca deixa de acontecer. Eu sempre dou o exemplo da neta que desvaloriza a avó, assim, não dá muita importância ao que a avó diz, porque a avó não sabe mexer em celular, não tem rede social. Mas quando a neta tem um filho e que a criancinha dá uma cólica de madrugada, ela vai para a vovó, porque a vovó, né, tem a experiência de cuidar da cólica. Então são coisas que sempre vão existir. Está no celular. Não está no celular. A vovó não sabe mexer no celular, mas a vovó sabe cuidar de uma cólica. A vovó sabe dizer quais os caminhos devem ser seguidos, tirando todos os modismos e as mãos, aquilo que se perpetua realmente. Então eles têm a experiência, precisa ser reaproveitado. Esse é o ponto de vista que a gente tem. Não, é ruim. É ruim viver muito? Não. Quem é que quer? É bom viver, por isso que a gente tá vivendo. A gente tem que se adaptar e tem que, assim, graças a Deus a gente tá vivendo mais. A expectativa de vida um dia desse era 50 e poucos anos. É tanto que nossos avós se aposentavam já esperando morrer. Pronto, tô aposentado, pronto, tô acabado, pronto. É o fim da vida. Vou só esperar. Hoje em dia, você se aposenta,
você vai viver mais um bocado de ano, então você tem que se reinventar. O ponto negativo é porque nós não estamos preparados, foi rápido esse envelhecimento. As grandes potências mundiais, elas primeiro enriqueceram, são potências, e depois envelheceram. Elas envelheceram aos poucos e foram preparando o sistema previdenciário, foram preparando o sistema de saúde, foram preparando a sociedade. Deu tempo. O Brasil simplesmente envelheceu de uma hora para outra e a gente não está preparado. A gente não tem. Um dia desse foi que vieram colocar uma pessoa com 80 anos ter prioridade sobre as de 80 por fundo desse. Né? Antes, verdade. Passou de 60 era idoso, a fila ficava ali, tanto fazia um idoso cadeirante, como fazia um idoso que era maratonista. Então a gente está muito pobre. Estatuto do idoso, a gente não vê ninguém falar. Políticas públicas para demência. Tem muita gente com Alzheimer precisando de cuidar das famílias, tendo que se desdobrar. E ninguém tem uma política pública para pacientes com demência, com doenças crônicas. Então eu acho que o impacto negativo é só esse despreparo da política, que não foi por falta de aviso, porque a gente que vive na área do envelhecimento, a gente já sabia que isso ia acontecer, e a gente já está dizendo, olha, 2050 isso vai ser muito pior. A cada década você está dobrando, quando for em 2050 teremos inúmeros milhões de centenários, nonagenários, pessoas que a gente vai tentar modificar o curso para que elas cheguem nessa idade com menos dependência. Que a ideia é chegar lá, mas com o máximo de saúde possível. Tem outra pergunta aqui bem interessante do ouvinte. Ele pergunta se o senhor, ele diz o seguinte: é possível fazer uma relação dessas cidades aqui do Seridó que foram destacadas aí como pessoas mais velhas, se tem uma relação com essa interiorização, com essa vida mais tranquila, diferente da capital? É possível fazer essa relação, já que aparecem 4 cidades do Seridó? Não, eu acho que é muito precoce a gente levantar um dado desse, porque a gente estaria vendo só a questão da tranquilidade, né? Uhum. Os serviços de saúde de alta complexidade, por exemplo, não tem no interior, tem na capital. E várias capitais têm, por exemplo, o Rio Grande do Sul, as capitais, aliás, a capital do Rio Grande do Sul e outras cidades maiores, elas têm uma expectativa de vida alta, têm populações envelhecidas, então eu acredito que não seja só isso, né? Logicamente esses dados a gente está levando para dentro da universidade para a gente depurar melhor, para a gente buscar o que é que está acontecendo, o que é que é favorável, o que é que tem que se manter, o que é que tem que mudar. Mas a vida tranquila é uma coisa que para o idoso é meio complicado. Porque para o adulto jovem tudo bem, você tem que controlar o estresse. Mas o maior inimigo do idoso é a inatividade. Né? Ele ficar parado sem fazer nada, sem ter uma obrigação, é o maior inimigo de qualquer idoso. Ele tem que se mexer, tem que se movimentar, tem que buscar aprendizados novos, ele tem que procurar se relacionar, ele tem que procurar ter sentido, se sentir útil, tem que ter propósito, tem que ter vontade de viver, e para isso ele precisa ter de estímulos. Se ele ficar confinado, você viu a tragédia que a pandemia trouxe. Se ele ficar confinado, ele não vai buscar. Porque um dos motivos também da população ter envelhecido foi essa conscientização que eles têm que buscar a saúde. De fazer a mamografia no Outubro Rosa, de periodicamente buscar uma avaliação médica. Isso a partir de 50 anos é necessário, a população cada vez vem fazendo mais isso, entendeu, Geraldo? Então não talvez essa tranquilidade possa ser ruim para aquela pessoa que precisa de ter estímulos, né? O adulto jovem, até que isso de certo ponto pode ter sentido. Mas o ideal seria a gente ter paz, tranquilidade em qualquer que seja a cidade, né? Não só no interior. Por outro lado, tem gente que diz que aqui é quente demais, os idosos desidratam, e a câncer de pele, a incidência de câncer de pele aqui é mais alta por causa da exposição solar, né? Então, são pontos de vista que a gente precisa ver na base do método científico o que é que pode ter, o que é que está fazendo com que o nosso Seridó seja a região com o maior número de cidades assim, com índice de envelhecimento. É porque a palavra envelhecimento, velhice, velho, são palavras que
tem todo um preconceito por trás. As pessoas são preconceituosas com idosos. Ou as empresas não demitem as pessoas que já estão mais velhas para colocar pessoas mais novas. O etarismo é um preconceito contra a pessoa idosa, ou a netinha não tem um preconceito com a vovó porque não sabe mexer no celular. Do mesmo jeito, a população está preocupada. Isso é ruim, envelhecer é ruim. Talvez se a gente dissesse longevidade, está tendo mais longevidade, talvez a palavra fosse mais bonita, fosse menos impactante. Ninguém perguntaria se era negativo ter longevidade, né? Mas envelhecer, todo mundo fica com preconceito. Vixe, uma ruma de velho, dependente. Não. A década do envelhecimento saudável, a gente tem que acreditar que nós, eu, você, as pessoas de meia idade, elas vão ter mais independência. Não estou dizendo que certamente você e eu não, mas no geral as pessoas serão mais independentes com 80. A gente se imagina numa cadeira de roda com 90 anos, com uma bengala, com uma demência. Não. Isso pode mudar, essa expectativa de vida vai mudar não só em números cronológicos, mas também em número de anos com saúde. Muito bem, e lembrem sempre, hoje são eles, amanhã podemos ser nós, né? Não tenha dúvida. Dizem que o homem ou a mulher, provavelmente a mulher, que tem mais mulheres no mundo, no Brasil tem muito mais mulheres, mas a população feminina é maior do que a masculina. O número de idosos femininos, existe uma feminização também no envelhecimento, elas se cuidam mais, basicamente fazem campanhas, elas vão uma consulta muito mais do que homens. A gente vai entrar no Novembro Azul agora, você vai ver quantas mulheres não vão fazer perguntas no rádio para o esposo, porque nem isso o esposo busca tirar uma dúvida no rádio, essa feminização. Então, elas... Eu falei, amanhã podemos ser. Amanhã podemos ser. Não todo mundo que ou a mulher com 150, que vai viver 150 anos, já nasceu. Dizem os estudiosos de epidemiologia de envelhecimento que a pessoa que vai viver 150 anos já está viva, já nasceu. Muito bem, vida longa aos nossos idosos, né? E com saúde. E com saúde, né? Eu não tenho mais meus avós, mas meus pais são idosos, né? Todos nós temos tios, pais, avós, algum parente e alguém precisa pensar que essas pessoas vão viver mais e precisam, rapaz, e elas não têm com quem viver. Quem vai cuidar delas são os filhos. Então, vamos investir a partir de agora, vamos tirar eles dessa inatividade, vamos levar ela para se socializar, tomar um banho de sol, prestar atenção na água, conversar mais com ela, ver se com ele, ver se está tomando os remédios, ver se não está caindo, se não tem nenhum desequilíbrio, será que está indo para consulta regular? Quem é o médico da confiança? Quem é que a gente pode recorrer numa emergência? Então, todas as famílias têm que repensar nesse sentido. Muito bem, doutor Belício, parabéns pelo trabalho na geriatria, né? Mais alguma informação a acrescentar? Fica à vontade, até a próxima. Não, só pedir para nos seguir nas redes sociais, lá, conteúdo de como envelhecer com saúde tem bastante, né? Dr. Belício Geriatra, YouTube, Instagram, Facebook. E agora a gente também está criando um canal no WhatsApp. Ainda não estamos ainda ainda fazendo tanta divulgação, porque ainda não temos habilidade ainda. O pessoal da agência ainda está me ensinando ainda a mexer. Então, por enquanto, Facebook, YouTube, lá no YouTube tem todas essas nossas entrevistas ficam lá, todas as lives ficam lá também no Instagram. Então, Dr. Belício Geriatra, siga e aprenda a envelhecer, a ter longevidade saudável. Com saúde, é isso. Doutor Belício Neto participou aqui do quadro Check-up no rádio de hoje. Vida longa longa e com saúde aos nossos idosos aqui do Seridó, também do estado e de todo o país. Chegando agora Isabelle Costa com as novidades de Uri Importados aqui no Panorama 95. Isabelle, bom dia, é um prazer recebê-la aqui no Panorama de hoje. Olá, bom dia. Agora foi. Agora foi. Bom dia, gente. Bom dia, Geraldinho. Bom dia a todos que estão aqui, né, em nosso estúdio da 95 FM, e a todos os ouvintes que ficam aguardando a promoção da semana de Uri Importados. Então, essa semana, Uri Importados está com uma promoção excelente, pessoal.
Nossa promoção está em cuidados capilar. Nós estamos com shampoo profissional Vela, pelo um preço incrível. Ele está, o shampoo e o condicionador Vela, cliente comprando fracionado, 200 ml de cada, compra o kit por apenas R$ 49,90. É um preço muito bom, Geraldinho. O pessoal tem o costume de comprar o shampoo